No capítulo 5 de Eclesiastes, Salomão começa a nos mostrar qual que é a solução para o dilema de uma vida sem sentido. Depois de 4 capítulos expondo a futilidade de uma vida sem Deus, Salomão começa a nos revelar a raiz da solução, que é o temor ao Senhor. No episódio anterior, nós vimos 3 pontos muito importantes que nos fazem questionar o sentido da vida, que são a injustiça, a competição e o isolamento social. Nós vimos como uma vida sem Deus faz com que o ambiente, o mundo em que vivemos, se torne opressor, movido pelo ego, pela comparação e pela solidão. Hoje nós iremos falar sobre a sabedoria e sobre a riqueza em si. Então, já abre a sua Bíblia no capítulo 5 de Eclesiastes para que você possa acompanhar a leitura comigo. O capítulo 5 de Eclesiastes diz assim: quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Outras traduções trazem esse primeiro versículo dizendo assim: quando você for à casa do Senhor, seja reverente. Guarda essa palavra reverente porque ela vai ser muito importante para a gente nesse episódio. Continua assim: aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifício de tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração para proferir alguma palavra diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, sejam poucas as suas palavras. Das muitas ocupações brotam os sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, nem diga ao mensageiro do templo: o meu voto foi um engano. Por que irritar Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das suas mãos? Em meio a tantos sonhos vazios e palavras inúteis, tema a Deus. Se você vir o pobre oprimido em uma província e reparar que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial é observado por alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Todos se aproveitam da terra, até o rei lucra do campo. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Com o aumento dos bens, multiplicam-se os que os consomem. De que adianta tudo isso se não dar ao dono um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito. No entanto, a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol: riquezas acumuladas para a infelicidade de quem as possui, ou riquezas que se perdem em um mau negócio. Quando o dono chegar a ter um filho, nada restará para ser herdado. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim ele vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível: como o homem vem, assim ele vai. E qual é o proveito de todo o seu esforço em busca do vento? Todos os dias da sua vida, ele come nas trevas, com grande frustração, doença e ira. Eis o que observo ser uma coisa boa: comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá é algo agradável ao homem, pois esta é a porção que lhe cabe. Além do mais, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção e a ser feliz no seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa pensará na brevidade da sua vida, porque Deus a mantém ocupada com a alegria do coração. Que texto, não é? Esse capítulo é um capítulo que me toca. Ele é profundo. E já no primeiro versículo, lembra que eu falei da palavra reverente? Ele fala: quando você for à casa do Senhor, seja reverente. Ser reverente, reverência, é demonstrar respeito. Nós precisamos ter um profundo respeito, um profundo amor
por Deus, por quem Ele é. A verdadeira sabedoria começa com a reverência a Deus, com o temor do Senhor. E de forma complementar, a sabedoria também exige silêncio, assim como esse capítulo de Eclesiastes nos mostra, e assim como muito nós lemos e nós vemos em Provérbios. É melhor muito mais nós ouvirmos do que nós falarmos, porque nós podemos dizer palavras que não convêm. Eclesiastes 5, do versículo 1 ao versículo 3 diz assim: aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifício de tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração para proferir alguma palavra diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, sejam poucas as suas palavras. Das muitas ocupações brotam os sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Enquanto Provérbios 13:3 nos alerta dizendo: quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O falar precipitado pode não apenas arruinar a nossa vida, mas arruinar os nossos relacionamentos e até mesmo o nosso relacionamento com Deus, quando nós nos precipitamos em fazer uma promessa da qual nós não temos a intenção de cumprir, ou no fundo nós sabemos que nós não iremos nem conseguir cumprir aquela promessa que nós fizemos a Deus. Uma vida sem temor a Deus é uma vida onde o eu, o você, ainda está no centro. E Deus, Ele não divide o centro com ninguém. Se você está no centro da sua vida, Deus não está. Se o dinheiro, a riqueza, o poder está no centro da sua vida, Deus não está. Mas quando você escolhe sair desse centro e recentralizar a sua visão, colocando Deus no centro da sua vida, a primeira coisa que muda é o seu coração. É a postura do seu coração. É o seu falar, é o seu ver, é o seu ouvir, é as suas atitudes. Você começa a olhar para as coisas com a perspectiva de Deus, não mais a sua perspectiva humana. E depois desse chamado ao temor ao Senhor, Salomão se volta para falar de um tema que muito inquieta o coração do ser humano: dinheiro. Eclesiastes 5, do versículo 10 ao versículo 15 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Com o aumento dos bens, multiplicam-se os que o consomem. De que adianta tudo isso, se não dar ao dono um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito. No entanto, a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol: riquezas acumuladas para a infelicidade de quem as possui, ou riquezas que se perdem em um mau negócio. Quando o dono chegar a ter um filho, nada restará para ser herdado. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e assim como vem, assim ele vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Eu te aconselho fortemente a, depois que você terminar de ver esse vídeo, você abrir a sua Bíblia mais uma vez e ler esse capítulo com muita atenção e prestar bastante atenção no que cada versículo diz, porque o que Salomão traz aqui é algo extremamente poderoso. Aqui, Salomão destaca para nós algo extremamente importante. A riqueza, ela não tem o poder de preencher o vazio que existe dentro de você. Isso porque ela nunca vai ser suficiente. Não importa o quanto você ganhe, você vai conseguir consumir aquilo que você ganha e até mesmo mais do que você ganha. Sempre vai ser assim. Então você vai acabar gastando a sua vida, correndo sempre atrás de mais, porque aquilo que você tem, aquilo que você ganha, nunca será o suficiente para você. Existe uma ganância em nós, uma obsessão em nós, que quer sempre mais, nunca está suficiente. E com isso, a vida se torna uma corrida eterna, sem fim, para conseguir sempre mais. E os nossos olhos não conseguem focar naquilo que é realmente importante, naquilo que é eterno, porque nós estamos preocupados demais em sempre correr atrás de mais um pouco. Nós estaremos buscando por algo que nós esperamos que preencha o nosso vazio, mas nós estaremos nos distraindo com algo que nunca terá o poder de preencher esse vazio em nós. Algo muito importante que a gente precisa entender aqui
é que Deus, ele nunca foi e nunca vai ser contra a riqueza. Deus, na verdade, é contra a riqueza se tornar o seu senhor, ao invés de seu servo. Quando a riqueza ela é colocada no centro da sua vida, quando ela é a coisa mais importante, é onde você coloca a sua segurança, é onde você coloca a sua confiança, ela nunca vai te preencher. Na verdade, ela sempre irá te consumir. Ela irá se tornar um senhor muito exigente, que nunca está satisfeito. E sabe o que é pior? Quando você perder ela, se isso um dia vier a acontecer, você terá perdido tudo. Porque afinal, o dinheiro, a riqueza, o poder, a confiança que você depositava nisso, era tudo que você tinha. Salomão era um homem riquíssimo. Mas, como nós estamos vendo ao longo de toda essa série de Eclesiastes, Salomão muitas vezes não tinha paz. Ele nem mesmo conseguia enxergar o sentido da vida. Se a riqueza fosse a solução, Salomão teria a solução nas suas mãos. O livro de Eclesiastes não precisaria existir. Salomão não teria chegado nem mesmo ao ponto de escrever o livro de Eclesiastes. A obsessão por mais, ela sempre irá tirar a nossa paz. Mas esse capítulo termina com uma declaração surpreendente, que está lá em Eclesiastes 5,19, e diz: quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção e a ser feliz no seu trabalho, isso é um presente de Deus. Quando nós recentralizamos a nossa visão, quando nós nos voltamos para Deus e quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, a riqueza ela passa a ser uma bênção, porque nós entendemos que nós até podemos ter muitas riquezas, mas foi porque ela foi provisão de Deus, foi dada por Deus. E agora a nossa confiança, ela não está mais na riqueza, no dinheiro, no poder, mas em Deus. Ali está o nosso coração, em Deus, e não mais na riqueza. Agora o dinheiro passa a ser o nosso servo e não mais o nosso Senhor. Nós passamos a mandar no dinheiro e não o dinheiro passa a mandar em nós. Eclesiastes 5 traz 3 reflexões muito profundas, muito importantes para nós, que são: onde está a sua confiança? Onde está a sua segurança? A sua confiança e segurança está em Deus ou está em si mesma e nas riquezas, nas coisas materiais? O dinheiro tem sido o seu servo ou o seu senhor? E você vive com contentamento no coração, com gratidão a Deus pelo que você já tem? Ou você vive em uma eterna obsessão, uma eterna ganância, em busca de sempre mais? O verdadeiro sentido da vida só pode ser encontrado, o sentido, o seu propósito, só pode ser encontrado quando Deus estiver no centro da sua vida. E quando Ele estiver no centro da sua vida, quando a sua confiança estiver nele e não nas coisas desse mundo, nós passamos por uma busca de acumular para uma busca de conseguir glorificar a Deus em cada uma das nossas ações do dia a dia, em cada uma das nossas atitudes, do nosso falar, do nosso trabalho. Tudo passa a ser um meio de glorificar o nome de Deus. Eu espero que essa mensagem tenha tocado no seu coração, assim como tocou no meu. Se você gostou dessa mensagem, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que veio na sua mente, que você pensou assim: essa pessoa precisava escutar isso. Compartilhe esse vídeo com ela. Se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma das próximas mensagens. E eu te vejo no próximo vídeo.